Não, ela está ali. 20 de agosto. Eu sou um Deus que cura. Curo corpos partidos, mentes partidas, corações partidos, vidas partidas e relacionamentos partidos. Minha própria presença tem um imenso poder cicatrizante. Você não pode viver perto de mim sem experimentar a cura em algum nível. Mas também é verdade que você não tem por que não pede. Você recebe a cura que flui naturalmente da minha presença. Esteja procurando por ela ou não. Mas há mais, muito mais, para aqueles que me pedem. O primeiro passo para receber a cura é viver perto de mim. Os benefícios dessa prática são numerosos demais para serem listados. Quanto mais íntimo de mim você se torna, mais diretamente lhe revelo minhas vontades. No tempo certo, o estímulo a pedir outra pessoa. A cura pode ser imediata ou lenta, e essa escolha é minha. Seu papel é confiar totalmente em mim e me agradecer pela restauração que já começou. Raramente curo tudo que vai mal na vida de uma pessoa. Até mesmo ao meu servo Paulo respondi: minha graça lhe basta. Quando ele me pediu que eu livrasse de um espinho em sua carne. Apesar disso, há muita cura disponível para aqueles cujas vidas estão intimamente ligadas à minha. Peça e você receberá. Boa noite. Vamos fechar os nossos olhos e vamos levar a nossa atenção, a nossa consciência nesse momento para o nosso coração, para essa luz que nesse momento se irradia a partir dele, essa conexão profunda que a gente faz com Jesus nesse momento e com toda essa egrégora, com toda a falange do bem, com todos os amigos espirituais que tem como missão nos conduzir nesse momento no nosso estudo de hoje. Que sejamos um só coração nesse momento, e que toda essa luz que pulsa em cada célula do nosso corpo possa se expandir e possa ir de encontro com todos os irmãos que nesse momento se abrem para receber esse amor mais puro, essa energia sublime que vem direto do alto, que nos acolhe, que nos cura e que nos chama para seguirmos cada palavra, cada ensinamento, cada sentimento que brota em nós nesse momento vem desse alto, vem dessa fonte, e que a gente possa absorver o máximo que a gente puder absorver, para que continuemos nossa caminhada com uma evolução dos nossos espíritos, sabendo que estamos sendo conduzidos por essa luz maior, que não nos esqueçamos disso. Agradecemos, Mestre, a oportunidade de recebermos em nossos lares esses espíritos de luz e que possamos dar início agora no nosso Evangelho de hoje. Esteja conosco, agora e sempre. Amém. Amém. Que lindo. Quem gostaria de abrir o Evangelho para ler hoje? Levanta o dedinho. Todas as meninas. Luciana. Ninguém abriu, então vamos lá. Capítulo 12. O ódio. Item 10.
Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar o seu sangue e a própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aquele que vos ultrajam e vos perseguem é penoso. Mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações. Hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintivamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Ao contrário, é a mais penosa prova, eu sei. Uma vez que durante minha última existência terrestre, experimentei essa tortura. Mas Deus lá está, e pune nesta vida e na outra aqueles que faltam à lei de amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. Fenelon, Bordeaux, 1861. Então, o ódio, né? Sabemos que o ódio é um sentimento de baixíssima vibração, né? Ele nos coloca numa atmosfera bem complicada, porque se nós, principalmente, que estamos estudando e que somos humanos e que estamos aqui experienciando tantas coisas, quando a gente se depara, porque a gente se depara sim com esse sentimento, e não consegue dominar ele dentro da gente, quando a gente não consegue ser maior do que ele, eu tenho certeza absoluta que quando passa, né, a gente fica com vergonha, porque a gente fica tão pequeno, se torna tão pequeno, quando a gente dá força para esse sentimento reverberar, porque o ódio, ele precisa de dois para manter essa vibração. Se a pessoa tem ódio de você e ela te provoca, e ela de todas as maneiras tenta te tirar do seu centro e consegue, é porque ela domina você. Então, como é que é isso, né? Então, é uma questão muito de você procurar primeiro se conhecer as suas fraquezas, principalmente, conhecer os seus gatilhos e trabalhar isso, porque o outro você não vai controlar, você controla você mesmo, você controla as suas emoções, você é responsável pelas suas emoções, não pela do outro. Existem sim pessoas que não gostam da gente, pessoas que nos atacam psiquicamente, sim, existe tudo isso, essas vibrações. Mas o que a gente pode fazer em relação a isso? A gente pode se proteger mantendo uma vibração mais alta do que essa. Se a gente mantiver a mesma vibração, a gente vai sofrer ataque, a gente vai estar enviando ataque, a gente não vai estar saindo do lugar. E não é isso que Jesus nos ensina todos os dias, né? Ele foi um exemplo muito claro disso. As pessoas tinham ódio dele, queriam matar ele. De verdade, assim. Tem gente que tem ódio da gente, mas não quer matar. Quer fazer mal, mas não matar. Ele não, as pessoas queriam matar, queriam aniquilar, queriam que ele sumisse. Porque ele provocava, de alguma maneira, sentimentos ali, né? Sabe lá quais. Mas, assim, ele venceu tudo isso porque ele não se deixou enredar por isso, né? Ele foi superior, ele foi maior do que isso. Ele continuou o trabalho dele com a humildade dele, confiando, com fé, se fortalecendo na fé dele. Então,
a passagem dele nos ensina tantas coisas, mas acho que essa é uma das mais fortes. Ele não se abateu, ele não revidou. Pelo contrário, ele mostrou que era superior. Ele não morreu, né? Não conseguiram matar ele, tanto é que estamos falando até hoje dele. E eu acho assim, que ficam muitas lições. É um item muito pequenininho, mas o ódio é um sentimento gigante, né? E dizem que o ódio é o contrário do amor, né? É o amor que não é o amor não entendido. Então vamos trabalhar esse sentimento dentro de nós, porque ele existe dentro da gente, sim. Todos nós temos um pouquinho desse sentimento, uns mais, outros menos. Mas é muito importante identificar quando é que ele aparece, por que ele aparece, em que situação ele aparece, e a partir disso se trabalhar. E sempre com Jesus como exemplo, né? Como modelo. É mais ou menos isso que eu gostaria de falar. Eu lembrei de uma história, mas se eu tiver errada, porque assim, foi o que ficou gravado na minha cabeça. Você que me contou essa história, depois você pode. É tipo assim, quando alguém está brigando com você, com raiva de você, você imagina pétalas de rosa caindo sobre a pessoa. E aquilo serena aquela situação. Como dá uma paz, assim, a pessoa fica bem. E aí eu nunca esqueci, eu lembro dela falando isso em alguma situação, e acontece quando tem coisas que a gente sente, não precisa a pessoa dizer que não gosta de você, você sente, tem uma vibração lá. E aconteceu isso esses dias na escola, eu senti que duas pessoas não conseguiam nem olhar para mim direito, assim, uma coisa estranha. E aí, antes de sair de casa, eu imaginava pétalas de rosa caindo sobre a pessoa, muito amor, e uma energia escura decantando para a terra. E vibrações boas caindo sobre aquelas pessoas. E funcionou. Eu senti a vibração mudando, eu senti que a pessoa conseguia me olhar de novo, conseguia conversar comigo, sorrir para mim. E eu falei, caramba, deu certo. E eu faço isso, já fiz isso em outro ambiente de trabalho também, com outra pessoa, e tem dado certo. Então, assim, uma situação que eu lembro da minha mãe falando, mas ela estava falando de uma coisa assim, ao vivo, sabe? Não, quando acontecer isso, não sei se aconteceu com ela, enfim, eu lembro dessa situação. E aí eu passei a fazer quando eu sentia que tinha alguma vibração estranha entre eu e alguma pessoa. Porque tem coisas que você não precisa dizer, você sente energia, você sente que tem alguma coisa, de repente você falou alguma coisa que a pessoa não gostou e a pessoa guardou aquilo. Enfim, pode acontecer várias coisas, né? Ou então a pessoa simplesmente não gosta do seu jeito, ou não gosta de como você se veste. Enfim, você não sabe o que aconteceu, porque a pessoa não expressou, mas você sente que tem alguma coisinha ali. E eu passei a fazer isso quando eu sinto que tem alguma coisa estranha com alguém. Eu antes de sair de casa, eu sei que eu vou encontrar com aquela pessoa, eu mando vibrações de boas, eu imagino várias coisas caindo sobre ela, energias boas e decantando uma energia escura para a terra e ficando só coisas boas, perfume, pedra. Porque eu lembrei disso porque está escrito alguma coisa de perfume aqui no texto. Aqui, amá-los é a hóstia e mácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações, hóstia de agradável aroma, e cujo perfume lhe sobe até o seio. Aí eu fui e lembrei disso, né? Porque está falando de ódio e tal, então você tem que tentar quebrar essa vibração, e uma forma que eu já comprovei que funciona é isso. Porque foram várias oportunidades com pessoas diferentes, com lugares diferentes. Alguém gostaria de falar sobre esse estudo? Falar alguma coisa? Mãe, eu falei a história certa? Eu não lembro direito, mas ficou isso na minha cabeça. Sim, eu não consigo lembrar onde eu aprendi isso, eu sei que foi numa palestra, eu não lembro se foi no Lar de Frei Luiz, algum lugar que eu aprendi isso há muito tempo.
E aí, quando eu fui trabalhar num lugar que tinha muita fofoca, muita confusão, e eu sempre utilizava esse método. Porque é como você falou, a gente sente a energia. Quando uma pessoa não consegue olhar no seu olho, quando uma pessoa foge para não falar alguma coisa com você, a gente já percebe que tem algo ali que não está bom. E eu comentei isso com você uma vez que estava dando certo mesmo. Graças a Deus que a gente aprende para poder praticar. E esse ano eu já pratiquei algumas vezes isso e deu certo, hein? Vamos embora praticar essa dica. Alguém mais gostaria de falar do nosso texto? Ele é pequeno, mas maravilhoso. Suelen. Eu fiquei aqui pensando, Suzana, sobre esse seu comentário, assim, isso de certa maneira é interessante quando o outro sente da gente e a gente talvez a mesma intensidade, né? Mas eu fiquei pensando assim, e se a gente sente o ódio pelo outro? Aí, de repente, vale a pena imaginar pétalas caindo sobre nós mesmos. Eu imagino cores, Suzana, eu penso em cores. Cores que me rodeiam, eu rodeio a pessoa, que chega até a pessoa. E, assim, eu fiquei mentalizando aqui e refletindo sobre essa passagem, os comentários que você fez e da Luciana. E, assim, na minha humildade e interpretação, enxergo o ódio talvez como uma raiva que perdurou demais, né? Que ficou ali alojada no pensamento, nas nossas emoções, no nosso coração, por um demasiado tempo. E aí, quando eu falo um demasiado tempo, isso é relativo para cada um, né? Porque muito tempo pode ser alguns segundos para uma pessoa, muito tempo pode ser alguns dias, e muito pode ser alguns anos. E a raiva é uma emoção primária, uma emoção que faz parte de todo ser humano. Então, assim, a gente tem que tentar entender a raiva, esses sentimentos desconfortáveis, fazem parte da nossa essência, eles têm ensinamentos fantásticos e a gente não pode fingir que a gente não vai sentir eles. O problema é quando a gente sente a raiva, deixa aquilo, como a Lucia falou, nos dominar, nos conduzir, nos impregnar e ficar demasiadamente ali por muito tempo, fazendo ninho em nossas cabeças e morado em nosso. Acho que ela travou. Suelen, você congelou. Mas deu para ouvir. Alguém mais gostaria de falar? Fala, Fátima. Boa noite, meninas. Essa doutrina é maravilhosa, né? A gente está sempre aprendendo. Que conselho bom, hein, dona Antônia? Já teve situações de eu passar, de eu não conseguir nem sequer começar a fazer uma prece para me acalmar, entendeu? Então, assim, agora ficou bem mais fácil, né? Visualizar as pétalas caindo vai me fazer respirar, que é o que eu tento, né? Agora, depois de muito estudo, né? Muito evangelho na cabeça, eu tento respirar e tentar, pelo menos por fora, me manter calma, porque quem me conhece sabe que eu era extremamente agitada. Essa parte do ódio me lembrou muito quando eu comecei a frequentar a doutrina espírita, nem era lá no Fé, era lá na Irmã Sheila. E aí eu ouvi as palestras, fiquei 3 anos ouvindo palestras, sem participar de nenhum estudo. E aí eu ouvi as palestras e sempre vinha esse tema, né? Assim, que você tem que perdoar os seus inimigos. Eu ficava, você não tem inimigo, a gente é tão inocente, né? A gente ainda não percebe as coisas no início. Aí, de acordo com o que eu fui ouvindo nas palestras, vivendo todos aqueles exemplos, eu fico vendo assim, gente, eu é que era o inimigo das pessoas, porque quem causava as confusões, quem tinha essas atitudes, né? Porque eu era muito imatura, muito ignorante de todo tipo de moral que vocês possam imaginar, ignorante mesmo da palavra ignorar, porque um pouquinho da minha criação e um pouquinho da minha cabeça dura. E muito imatura, ignorante, tinha uma outra palavra que agora fugiu. As 3 coisas.
E aí eu que era essa pessoa, né? Eu julgava tudo muito rápido, eu já fechava a cara, era a porta aberta para todo sentimento inferior, né? Inveja, ciúme, maledicência, porque você cai nessa sintonia ruim, então vem tudo. E tudo isso acaba fazendo com que a gente entre em conflitos ou cause, o que é pior, né? Cause conflitos ao nosso redor, como a Suzana falou. Ela chegava num lugar e, por exemplo, eu estou lá, olho para a cara dela, não suporto ela. Aí eu já ignoro ela, né? E já começo a fazer, né, tititi com outra pessoa para poder aquela outra pessoa julgar também, pensar igual a mim. Então, isso é realmente muito ruim, muito perigoso. E aí, ao longo das palestras, eu fui percebendo, falei, gente, o problema era eu, né? E isso é maravilhoso, por isso que eu agradeço todos os dias essa doutrina, porque a gente vai percebendo os nossos erros e vai trabalhando. E me lembrou também muito nosso estudo de quarta-feira, Suzana, porque a gente está estudando uma passagem onde o Cristo vai curar uma pessoa numa cidade e ele cura essa pessoa e ele é expulso pelos moradores dessa cidade porque ele causou um prejuízo. Quem conhece a passagem do endemoniado gadareno, né, em Mateus, Jesus vai lá curar esse homem que está obsidiado e aí quando ele tira os espíritos, né, a legião de espíritos que está em cima desse obsidiado, quando ele tira, os porcos se assustam e caem do precipício, né? E aí, nesse momento, causa um prejuízo para os moradores dessa cidade que eram criadores desses animais. E aí eles expulsam Jesus. E a pessoa que ele curou, isso aí já vou te dar um spoiler, hein? Suzana, que é do estudo semana que vem. Quando o rapaz fica bom e volta para a cidade, tem toda uma história por trás, né, da vida desse rapaz, e aí ele começa a contar tudo aquilo de bom que Jesus fez com ele, e em vez das pessoas ficarem felizes, eles sentem raiva do rapaz, porque eles pensam assim, ele nos causou um prejuízo, mas também ele era bom, né? Ele curou o cara, só que em vez de ver o lado positivo, vem a inveja, o egoísmo, tudo, e eles pensam assim, sai daqui porque ele só foi bom para você, entendeu? E aí eles jogam pedra no rapaz que estava curado e expulsam ele da cidade a pedrada, né? E aí quando o sangue desce, ele tem a fala forte, até aqui, maldito seja Gerasas, que expulsa os filhos e despreza os enviados. Né? Aquela voz trovejou poderosa e a cidade, presente à cena de vergonha e dor, não mais esqueceria as visões daqueles dias, as expressões dos dois homens aos quais fechava suas portas. No caso, os dois homens eram Jesus e o rapaz que ele curou, né? E aí depois esse rapaz sai, né? Eu até fiquei preocupada quando ele teve essa ação de ódio, né, por ter tomado uma pedrada, mas não. Ele sai dessa cidade, vai se juntar a todos aqueles que seguiam Jesus lá na Galileia e começa um trabalho ardente, né, tentando ajudar outras pessoas. Então, assim, como que o ódio, né, o sentimento de desagrado, de raiva, igual a Suelen falou, que vai durando, pode durar dias, meses ou até séculos, né? A gente lembra daquele caso do Divaldo, que o cara tinha raiva dele lá de uma encarnação lá de 1800 e tal, e até hoje, nessa encarnação, ficou perseguindo ele mais 40 e poucos anos. Então, assim, o ódio, a raiva mal curada, né? Uma situação mal resolvida, cria muitas situações. E o pior, envolve outras pessoas. Igual eu falei, quando eu tinha as minhas atitudes erradas, eu acabava influenciando outras pessoas, e essas outras pessoas entravam naquela sintonia e prejudicavam cada vez mais pessoas. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, e eu vou levar essa dica aí das pétalas caindo para a vida. Obrigada, dona Antônia. Gente, a gente ouve a Fátima falando assim, que ela era uma pessoa assim. Eu participo de um grupo com ela, né? Aí no começo eu não acreditava, mas de vez em quando ela falava alguma coisa que ela tinha feito. Eu falei, Fátima! Eu acho que a sua mãe não chegou a conhecer a nova Fátima, né? Né, Fátima? A sua mãe só. A minha mãe desencarnou em 2007. Eu entrei para a doutrina em 2010.
E eu acredito que ela trabalhou arduamente quando chegou lá para ver se salvava essa criatura, entendeu? Ela deve ter sido uma daquelas que a gente vê no livro que fala assim, pelo amor de Deus, intercede pela minha filha, porque ela é a causadora do problema da família inteira, pelo amor de Deus, dá uma chance para ela, porque assim, quando eu faço as minhas preces, quando eu vejo alguém com problema, eu sempre peço a Deus, eu era uma causa perdida, você cuidou de mim, então faz a mesma coisa que essa pessoa, por favor. Porque assim, eu não estou lá grandes coisas, mas eu já estou muito melhor do que eu era. Maravilhoso! Alguém falou aqui no chat? Acho que não, né? Não falou, não sei. A Sueli, ela levantou o dedo junto com a Sueli, Fátima. Sueli, fale. Abre seu microfone. Eu estava ouvindo esse estudo de hoje, aí eu costumo dizer, todo mundo me conhece, costumo dizer que eu falo que a ira é o meu pecado capital. E, assim, realmente, diante de um problema assim, que me estressa bastante, eu fico surda, só não fico muda, segue surda. Mas, assim, o trabalho ensina muita gente, porque nós temos que conviver com pessoas diferentes, né? Então, a minha filha, na adolescência, era bem temperamento assim, porque dizem que o fruto não cai longe do pé. E eu falava para ela que ela ia aprender o que era vida o dia que ela trabalhasse, fosse trabalhar, que tivesse que conviver com pessoas tão diferentes, né? E hoje até ela reconhece isso, realmente. A mãe, eu sempre lembro que você falava isso, né? Então, eu já ouvi vocês falarem sobre as pétalas, né? Pensar nas pétalas sobre uma pessoa, aí eu, uma vez, eu comentei que está com ela. Aí ela, sempre que tem um desestresse ela com um ex-marido, aí ela, mãe, não consigo imaginar pétalas na cabeça dele, não. Ela fica assim. Mas realmente é uma coisa que, assim, eu, quando era mais jovem, ela dizia que dava murro em ponta de faca. Hoje eu não dou, não, porque se eu der murro em ponta de faca, com certeza eu vou machucar minha mão. Mas é assim, uma coisa que a gente tem que aprender, é aprendizado constante, né? Um dia talvez eu chegue lá. Porque como a Suelen falou, né? Nós somos humanos, gente. É um passinho de cada vez, calma. Faz parte, né? Sentir, ter esses sentimentos, mas a gente está estudando, vamos lutar. Nosso horário está chegando no fim, eu vou chamar a Nani. Vem, Nani! A Luciana levantou o dedo. Luciana levantou o dedo. Fala, Lu. Rapidinho, só para a gente também expandir, para sempre a gente imaginar que o outro também está passando pelos processos dele, está cada um em níveis de consciência diferentes, então a gente não pode exigir, né, do outro que ele não tem. Então, às vezes, ele vai realmente nos perseguir, nos tentar ali tirar a gente do sério, porque ele está em outro nível, em outra consciência. A gente precisa abrir a mente para isso. A gente não pode querer que o outro tenha atitudes que a gente teria. Então, quando a gente separa isso, a gente entende muito mais e a gente consegue ter mais empatia e ficar em silêncio, como a Érica ontem falou da irmã da igreja. Quer dizer, ela conseguiu controlar aquilo ali não reverberou nada dentro dela, porque ela entendeu que era um outro nível de consciência. Então, a gente precisa parar diante das situações e separar, que acho que fica muito mais fácil. Muito bom. Nani! Muito bom aprender com vocês. E aí eu gosto sempre muito dos relatos, porque a Suzana falou da chuva de pétalas. A Fátima relatou umas pedradas que o homem e que Jesus, acho que, não sei se eu entendi bem, que também levou, né? Então, cada um tem uma chuva, não que merece, mas que o outro está, naquele momento, podendo oferecer, né? Tem aqueles que já não jogam pedras, mas eles enviam rosas com muito espinho. Tem os que já conseguem tirar os espinhos e mandam só as pétalas, cada um no seu momento, cada um aprendendo um pouco mais. E é maravilhoso a gente ver essa transformação. Bendito daquele que reconhece as suas dificuldades, consegue parar, respirar, levar o pensamento a Deus e pedir ajuda.
porque a gente não é obrigado a receber tudo que o outro nos oferece. É uma linha muito frágil entre ser filtro e ser esponja. A gente pode receber, filtrar o que nos é interessante e descartar o restante. Ou a gente pode absorver tudo, responsabilidade nossa. Que possamos enviar mais chuvas de bênçãos, de pétalas, de luz para todos aqueles que ainda nos incomodam ou a quem ainda incomodamos. E que a gente possa, exatamente como a Fátima falou, saber a diferença quando somos nós e quando é o outro. Obrigada, Senhor. Obrigada por nos fornecer o elemento necessário para que a gente consiga nos identificar em que estágio estamos. Obrigada por cada relato que tivemos, que temos sempre. Obrigada por todas as bênçãos que o Senhor nos envia e por todas as dificuldades que também viram bênçãos quando nós aprendemos com elas e nos transformamos. Mais um dia, graças a Deus, Senhor. Que a tua luz e teu amor esteja sempre conosco. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, quanta luz. Graças a Deus, Senhor, por fluidificar as nossas águas e colocar nelas o que realmente necessitamos para que possamos aprender e evoluir. Graças a Deus. Ai, que lindo, graças a Deus. Vamos tirar nossa foto. Cadê? Aí a Sueli começa a chegar um monte de gente ali atrás dela. As pétalas da Sueli. Um, dois, três, e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Beijo, pessoal.